Amém? Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós temos um texto muito clássico, muito conhecido, da gloriosa e viva palavra de Deus. O interessante que me chamou a atenção é que os serafins, que tinham 6 asas, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Engraçado que eles clamavam um para o outro. Essa proclamação da santidade do Senhor não estava sendo dirigida ao Senhor, estava sendo dirigida uns para os outros. Tem muita gente que diz: Deus, eu te adoro, tu és santo. Amém, irmão, nós sabemos que ele é santo, mas vamos proclamar a santidade dele para outros. Proclamar a santidade não é engolir. Ah, soberano, é o meu Deus. Não adianta dizer: Deus, tu és soberano. Tá bom, ele já sabe que ele é soberano e eu já sei que ele é soberano. Essa concepção já está dentro de nós. E agora? Vamos proclamar para o mundo que ele é soberano. Foi isso que me chamou a atenção nesse texto, que não seria o contexto. Mas eles clamavam, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos proclamar a soberania e a santidade de Deus? Para quem? Uns para os outros, nós aqui dentro? Não, vamos proclamar para quem aparecer no nosso caminho. Quem aparecer no nosso caminho. Só um testemunho de uma situação. Às vezes você encontra pessoas oprimidas pelas obras do diabo. Você sabe onde estão as obras do diabo, né? Estão aí nos terreiros de macumba, nas invocações dos espíritos dos mortos. E eu não posso falar isso não, irmão. Agora já falei. Então, obra de macumba, bruxaria, feitiçaria, está por aí. O diabo está em tudo que é canto. Uma vez um jovem dizia para mim: não, mas não é assim não. Eles têm força. Se a gente sair, eles podem até pegar a gente. Eu falei: seu caso é medo? Você tem filho? Tenho. Eu disse assim: então esquece que você tem filho, eu ponho o meu no fogo. Se os demônios que você serve lá são fortes,
Quero ver eles fazer alguma coisa no meu filho, não estou nem colocando o teu. Quer sair mesmo dessa praga chamada espiritismo? Sai e eu ponho o meu filho no lugar do teu. Eu conheço Jesus Cristo. Ele é tremendo, maravilhoso. A pessoa abriu um olhão assim, eu disse, eu ponho o meu filho no lugar do teu. As ameaças que os demônios fizerem, sabe que são demônios, não sabe? Pombagira, Tranca-Rua, Exu, isso tudo é demônio. Anjo caído, a Bíblia diz assim, acabou a história. As leis do Congresso a gente pisa em cima. Ninguém cala a minha boca, eu conheço Jesus Cristo. Ninguém encerra os meus lábios. Eu estou só aguardando um mover de Deus, que nós vamos tacar fogo no judiciário. Só aguardando. Dou em quem doer. Tem cadeia para me jogar? Me joga lá. Tem lei para me deter? Tenta a sorte. Esse cara aqui, esse camarada aqui de 1,76 m, é folgado mesmo. E olha que nem tenho 3 metros que nem Golias, né? Porque também quanto maior, pior é a queda, né, irmão? Então, irmão, aqui está mostrando serafins proclamando a santidade de Deus, estão diante de um Deus tremendo, mas eles não se viram para Deus, eles se viram uns para os outros, quer dizer, eles não tinham autoridade de sair daquela área para proclamar Deus a canto nenhum, então eles estão proclamando um para o outro, a soberania, mas nós temos uma palavra, ide por todo o mundo, ou seja, a porta para o mundo está aberta. Se nós alcançarmos o ministério, nós vamos passar por ela. Mas o que eu quero dizer é lá no chamado de Isaías, quando depois de todo o processo, outro detalhe, tem gente que tem muita pressa de fazer a obra de Deus. Eu admiro isto, isto é bom, é maravilhoso, mas não adianta a minha pressa botar o carro na frente dos bois. Eu tenho que saber esperar a minha hora. A minha pressa é muito bom, mas se a minha paciência não funcionar, a minha hora acaba ficando comprometida. Isaías tem a visão, saiu para fazer a obra? Não, tem gente que porque teve uma visãozinha, um sonhozinho profético, já fica todo besta. Eu já tenho um ministério, vou fazer a obra. Que obra, meu amigo? Só por causa de um sonho, uma visão, uma profecia? Isso ainda não é base suficiente para se fazer a obra. Vai com calma. Isaías teve uma visão, e que visão! Que visão! Que coisa tremenda Isaías teve. Mas aí ele primeiro, antes dele reconhecer qualquer coisa, no verso 5 ele diz o quê? Ai de mim! Quando ele se depara com o sobrenatural, ele, tem coisa muito grande aí, quem sou eu? Uma agulha num palheiro, um grão de areia no meio de uma praia, ai de mim, eu vou perecer, eu não posso suportar isso aí, o que eu vou fazer da vida? Aí há um trabalho dos céus sobre a vida de Isaías, os serafins vão lá, pegam uma brasa do altar, trabalham na vida dele, purificam os lábios dele, amém, irmão? É um processo. Aí depois que ele passa por este processo, ele ouve uma voz que é o chamado ministerial: quem enviarei? Depois de um grande processo, teve visão sobrenatural, o toque dos serafins, o lábio ser purificado, ouviu vozes do espiritual. Aí ele ouve, lá no verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não é de qualquer jeito. Primeiro ele foi purificado. No altar de Deus só vai o que é puro. Purificado com brasa viva do altar. Queimou tudo. Não pode ficar resíduo de nada do passado. Se alguém está em Cristo, tem que ser nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Qual foi a declaração de Isaías?
eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou de impuros lábios. Ele está dizendo, eu sou produto desse meio aí, eu reconheço a minha miséria. Houve uma operação como a que tem havido nas nossas vidas e na de outros, está acontecendo dia a dia, à medida que vamos permitindo Deus ser Deus nas nossas vidas. Então, Isaías está diante de alguém com uma necessidade. Quem é esse alguém? Deus. Qual é a necessidade de Deus? Um homem, um instrumento. Meu irmão, você pode ouvir essa voz da necessidade de Deus? Quem eu vou enviar? A situação é crítica. Será que eu vou achar alguém com coragem? Lembra lá no tempo de Israel, que Deus falou assim, eu procurei um. Meu irmão, você sabe o que é Deus olhar para milhares de pessoas em uma nação? Imagina, 500 mil, 1 milhão de pessoas, Deus olhar assim e dizer assim, eu não achei um que pudesse se colocar na brecha para que eu não trouxesse todo esse mal sobre essa cidade, sobre o meu povo. Eu não achei um. Isso é coisa pesada demais. E aqui, Deus está dizendo, eu preciso. Isaías vê a necessidade de Deus, e ele diz assim, eis-me aqui, porque ele ouve, quem enviarei? Ora, mas Deus precisava que Isaías dissesse, eis-me aqui? Irmão, Deus precisa que você se apresente. A situação aqui, nós vamos voltar ao capítulo 1 de Isaías daqui a pouquinho, e você vai ver que a situação é crítica. Semelhante aos dias que nós estamos vivendo, os magistrados pensam que vão conseguir me colocar atrás de umas grades. Estou zombando, sabe o que é zombar? O mundo jaz no maligno, quem dirige o mundo é o diabo, e o poder do meu Jesus é para botar a cabeça do diabo debaixo dos meus pés. A situação é crítica. Jesus está dizendo, com quem eu vou contar nessa situação? Estou investindo. E se o meu servo voltar atrás, como é que eu fico? Como é que vai ficar o meu nome? Todo mundo que adora o diabo vai dizer o que de mim? Viu? Acabamos com aquele que dizia ser de Jesus. Fechamos aquela igreja chamada Geração Jesus Cristo. Mas não vai fechar mesmo. Mas não vai fechar mesmo. Eu estou rejubilando com o meu Jesus. Sabe o que é você? Eu sempre ouvi aquela palavra, gozo do Espírito, gozo do Espírito, gozo do Espírito. Eu tinha uma noção, mas agora eu estou vivendo que é o gozo do Espírito. Meu irmão, você precisa andar no meio das pedras afogueadas. Você precisa contemplar as visões celestiais. E os irmãos estavam orando ontem aí, na salinha do crescimento espiritual. Quando a minha esposa desceu, ela contou que teve uma visão, que ela viu alguns cavalos galopando, indo em frente, e de repente ela viu um grupo montado nesses cavalos, e esses cavalos, e essas pessoas recebiam armadura, recebiam lança já em posição de ataque, mas isso me deu um impacto violento, que por alguns instantes eu nem senti que eu estava encostado em nada, é como se eu tivesse flutuado por alguns instantes, porque Jesus tem mostrado para mim que a situação não pode ser qualquer um jogado nessa arena. Então ele tem trabalhado na minha vida de uma maneira tremenda para que eu não engula uma vírgula. Uma vírgula. Sabe o que é uma vírgula? Não engula uma vírgula e desafie aqueles que se acharem com poder de vida e de morte. Vou mostrar, ele vai mostrar através de mim que quem manda é ele. A situação é terrível. Muita gente já teria, capinado, saído fora. E Isaías aqui está vivendo uma situação, irmão, crítica. E Deus está dizendo assim,
Com quem eu vou contar para essa situação? Dá uma visão a Isaías e espera a reação de Isaías. Quantos já tiveram visões e já foram para casa? Quantos já tiveram contato com o espiritual e estão por aí desviados? Quantos pastores você já conhece que abandonaram a obra e foram trabalhar por um saláriozinho qualquer aí? Quantos você conhece? Quantos tiveram um chamado e negaram esse chamado? Quantos Jesus colocou no corredor estreito, mas eles deram um jeito de pular o muro e sair fora? Mas isso não acontece comigo. Comigo não. Comigo não. Eu tenho um pacto com Jesus. Viver não importa. Servi-lo e glorificá-lo, isso é o que importa. Eu sei que essa vida aqui é passageira. O bom é o que vem depois. Muito bom. Então Isaías diz assim, ele ouviu, quem enviarei? Qual é a atitude dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor diz assim, opa, então disse, vai e diz a este povo, ouvis de fato, não entendeis e vedes na verdade, mas não percebeis. Deus aproveita logo que está precisando de um Isaías purificado, trabalhado, quando ele entende, compreende, diz, eis-me aqui, Deus, então vai. Amém, irmão? Porque não tinha tempo para perder. Não disse para Isaías, espera mais um pouquinho que eu vou te enviar, porque aqui o momento era emergente. Você vai ver que era emergente. Irmão, você tem que entender o seguinte, Deus trabalha nas nossas vidas, e quando ele diz já, acabou, é já, não vai te esperar, é já. Tem gente que não entende, a igreja está lá, Jesus está lá, a hora que eu quiser eu vou, vai nada, quando chegar já acabou o tempo, não consegue mais se firmar, os propósitos não existem mais. A igreja é um organismo físico? Não, a igreja é um organismo espiritual, o mover da igreja, as dispensações vão mudando, mesmo que você chegue a um local físico, o mover espiritual já passou. A unção do entendimento, a unção da compreensão, essas coisas já passaram. Quando você chega atrasado, já era. E quando Deus tem um momento, lembra o que Jesus fez com aquele homem? Senhor, eu te seguirei para onde tu fores, mas me deixa ir despedir dos da minha casa. Não, vem cá, me segue. O outro disse, Senhor, me deixa sepultar o meu pai. Não, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu vem e segue-me. Momento emergente, hora exata. Aqui no capítulo 1, você vê que Isaías já está até ciente de algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, no verso 2, ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Nós já vimos que igreja é Jerusalém, nós já vimos que Israel é igreja, nós já vimos que isso é tipificações, simbologias. E aqui está dizendo, o boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento de nada. Depois ele diz assim, eles voltaram para trás. Não é o nosso caso, irmão. Jesus Cristo será glorificado, porque não vamos voltar atrás. Não existe retratar-se, existe dar aula. Vamos dar aula. Quem quiser que fique com a aula, quem não quiser, problema de quem não quiser. Retratar, pedir desculpa, só se for debaixo de 7 palmos.
tudo está sendo preparado, todo mundo está achando um monte de coisa, os babalorixás vão dar testemunhos risonhos, cabeça erguida como se fosse alguma coisa, os outros têm os seus canudos ofertados pelas faculdades, pensam que são alguma coisa, e o moleque aqui do morro vai mostrar quem é que manda. O moleque aqui do morro, que só tem 2º grau de colégio público, eu vou mostrar quem é que manda para eles, quando abrir a boca. Vão ter que me deixar falar, faz parte da lei deles. Eu tenho que falar, não tem jeito, vão ter que me deixar falar. É jurídico. Eu tenho que ser o último a falar. Eu questionei isso, alguém que entende de lei, eu falei assim, como é que pode uma coisa dessa? Sou acusado e ninguém me ouve. Falou, não, faz parte do jurídico, agora é assim. Aí me deu uma lição de aula bonitinha e falou assim, você tem que ser o último a falar. Eu falei, então eu vou falar. Vai falar, beleza. Espero, paciência. Isaías, você vê o chamado de Isaías lá na frente? Deus tem uma necessidade, porque olha o que está acontecendo aqui atrás. Aqui atrás está acontecendo um caos. Israel, Deus está comparando, está colocando Israel inferior ao próprio boi, porque está dizendo, olha, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, quer dizer, está colocando Israel abaixo do entendimento de um boi, de um animal. A quem você poderia comparar Israel hoje? Você já viu como diz aqui no verso 4, no final, voltaram para trás? Você já reparou que antigamente ninguém se associava com o espiritismo, ninguém se associava com o catolicismo? Quando nós nos convertemos não era assim? Não vivia-se dizendo que entre luz e trevas não tinha comunhão? Não dizia-se tudo isso? Não dizia-se que entre igreja e política não tinha associação? Todo mundo não dizia isso, mas agora voltaram para trás. Aí Deus olha e diz assim, caramba, e agora? Com quem que eu vou contar? Quem que eu vou chamar? Eu vou tentar aquele ali, eu vou dar uma visão para ele. Deu uma visão para Isaías. Isaías está lá na dele, tranquilão, não sei se de repente estava até fazendo uma oração, daqui a pouco os céus se abrem. Irmão, o céu vai se abrir para você. O céu vai se abrir para você. O serafim vai pegar uma brasa do altar, vai tocar os teus lábios. Você vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir. Mas quando tudo isso acontecer e Deus disser, quem enviarei? Não dê as costas para Deus. Não faz ouvido de mercador. Não, eu não entendi muito bem. Entendeu muito bem. Tem muita gente que está dando as costas para Deus, está voltando-se para trás, mas entendeu muito bem, quando Deus julgar e bater o martelo, é porque tinha entendido. Aí ele diz, verso 5, por que seríeis ainda castigado, se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos, e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão do vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios, e não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Irmãos, havia uma nação fazendo coisas que pareciam boas e justas, então está dizendo assim, isso tudo me abomina, eu estou cheio desse negócio. Mas ele precisava de alguém para declarar. Põe mais grave no microfone.
Ele precisava de alguém que declarasse isso. Tem alguém? Deus está comparando o seu povo a quê? Sodoma, os sodomitas, os homossexuais, aquela cidade que ele destruiu com fogo e enxofre. Está comparando o seu povo a isso. E a Gomorra. Sodoma e Gomorra. Tem alguma diferença dos dias que estamos vivendo? As igrejas não estão completamente comparadas a Sodoma e Gomorra? É só ilusão? É só patetice, é só brincadeira dentro dos templos e pastores arrecadando dinheiro? Vai servir para eles construir uma jaula no inferno. E o que está faltando? Está faltando alguém ouvir o que Isaías ouviu. Quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas só que quando Isaías, no capítulo 6, ouve a voz do Senhor, diz assim, olha, então diz... No verso 9, então disse ele, vai e dize a este povo. Entendeu, irmão? Quando você ouvir Deus, quando Deus te chamar, atente para o que ele vai te dizer a pregar. Deus está perguntando, nessa noite está perguntando, quem enviarei, quem há de ir por nós para falar o que eu tenho a dizer? Não é o que eu tenho a dizer, é o que ele tem a dizer. Muita gente tem dito, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero tocar, Senhor, eis-me aqui, eu quero pregar, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero aparecer, mas Deus está dizendo assim, eu estou procurando alguém que me diga, eis-me aqui, para o que eu tenho a fazer. Tem uma coisa que Deus tem revelado a respeito de mim, eu quero que Ele revele para você também. Eu sou uma flecha para acertar o alvo que Deus quer. Entendeu, meu irmão? A quem ele apontar vai cair. Tenha o título que tiver, use a farda que usar. Vamos ver se Jesus Cristo é ou não é Senhor. O Espírito Santo está falando com alguém aí na intimidade? Está tocando, está apertando? Está mostrando do tempo perdido? Está mostrando da autoridade, meu irmão? Tem pessoas que quando eu falo aqui, eu sinto sair o frio de dentro delas. É o medo. Sabe por quê? Brincou na caminhada. Era para chegar a esse ponto e não ter mais medo da morte, está zombando da morte e dos homens, e ainda teme, não estará pronto para as próximas obras que Deus tem. Pode até fazer número dentro da igreja. Irmão, aqui você entra para ouvir a verdade. Aqui não tem conversa. Aqui ninguém fica de dízimo e oferta e contribua e dê o seu tudo e leve essa caneta por R$10 ou aquele livro por R$50. Aqui não tem nada disso. Aqui Jesus Cristo não procura gente rica ou pobre. Aqui Ele procura servos. Então, meu irmão, Isaías... Eis-me aqui, envia-me a mim. Tá, então eu vou te enviar, mas vou te enviar com o que eu quero dizer. Vai e diz a este povo, ouvis de fato, não entendeis, vede em verdade, não percebeis. Ou seja, diga para eles o que eu tenho a dizer. Irmão, nós vamos estar orando nessa noite, para que você entenda que se você não serve a Deus da maneira que Ele quer, de outra maneira, não adianta o seu serviço. Deus tem mostrado algumas coisas, inclusive pessoas que entram em nosso meio, mas dizem, não é bem assim. Pessoas que não conseguiram largar os conceitos de suas antigas igrejas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha você vindo da igreja que você estiver vindo, você veio de um lixo. Da onde você veio não era igreja, você não ia participar do arrebatamento, e quem sabe se alcançar salvação. Você estava vivendo numa brincadeira, numa palhaçada, num clube social,
onde se falasse, se alguém usasse a boca e falar em martírio, todo mundo dizia, não, não é bem assim, isso não existe mais. Vamos ver se não existe mais. Então, meu irmão, tem que largar todo o conceito. Quando eu pregar alguma coisa aqui, meu irmão, você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a ir orar. A pior coisa que tem na vida de um homem é questionar um púlpito. Ele é reduzido a pó, mesmo que o púlpito esteja errado. Porque homem nenhum que está no banco tem autoridade para questionar púlpito. Mesmo, vou repetir, mesmo que o púlpito esteja errado. Quer um exemplo? Lembra de Miriam? Já basta. O púlpito estava errado. Até então, uma certa visão, sim. E daí, quem ficou com a culpa? Então, meu irmão, Isaías está dizendo, eis-me aqui. E Deus está mostrando aqui desde o capítulo 1, de tudo para frente, do capítulo 1 até o capítulo 6, é um caos na nação de Israel. E aqui então diz, no verso 12, quando vindes para comparecer, Isaías 1,12, perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas à toa, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de mim, diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então vinde arguí-me, diz o Senhor. E aí o Senhor vai demonstrar que vai agir com benevolência se essas coisas todas forem feitas. Mas tudo isso está sendo feito, e quem diria que muitas coisas, o levantar das mãos, as festas, Deus estava abominando? Aí o povo está confiado num monte de coisa lá na frente, e Deus acha Isaías vai lá e diz para eles, que quando eles levantam as mãos para o meu altar, eu viro o rosto. Isaías vai lá dizer para eles que as festas que eles se banqueteiam, as festas que eles tanto gostam, as festas que eles oferecem para mim, aquilo diante dos meus olhos é uma abominação. Vai lá, Isaías, dizer para eles. Vai lá, Isaías, dizer para eles que as autoridades não estão julgando a causa dos órfãos nem das viúvas. Vai para eles, vai lá, Isaías, dizer para eles que os impostos do meu povo estão servindo para a luxúria deles e para oprimir os necessitados. Vai lá, Isaías, e dize para eles. Tem Isaías nessa noite? Você pode ouvir a voz de Deus. Quem irá? Quem enviarei? E você pode tomar a frente de todo mundo e dizer, eis-me aqui, Senhor. Não chama ninguém não, chama a mim. Vamos falar com o nosso Deus? Quero convidar você a orar nesta hora. Quero convidar você a clamar, pedir entendimento, pedir compreensão, pedir a purificação. Isaías, quando se olhou, presta atenção nesse detalhe. Isaías, quando se deparou com aquela cena tremenda, aquilo tudo, qual o comportamento dele? Não tenho condição. Eu sou um homem que habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo sou um homem de impuros lábios. Não tenho condição nenhuma. Eu não posso. Eu vou perecer. Eu vou morrer. Você está igualzinho Isaías.
está se deparando com a necessidade de Deus, está se deparando com o poder de Deus, está tendo o impacto das coisas espirituais, mas você está sem força para ir adiante. Você precisa de uma tenaz do altar nessa noite. Irmão, eu vou confessar uma coisa para você. Muitas pessoas dizem aí, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero. A minha caminhada hoje, meu irmão, é como se o meu primeiro amor nem existisse. Hoje eu sei o que é amar Jesus Cristo. Então, meu irmão, há uma força que é colocada à sua disposição, uma renovação de asas de águia. A Bíblia diz que o justo crescerá como a palmeira e florescerá como os cedros do Líbano. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas de águia. Corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Mas os que confiam no Senhor andam na presença do Senhor. O Senhor conhece os que confiam nele. A situação pode estar um caos. Imagina, Isaías tem que pregar para uma nação. Eram homens, como a Bíblia diz, que Deus enviou os seus mensageiros madrugando. Por quê? Porque tinha que atravessar cidades e cidades pregando. Homens que não tinham tempo para dormir. A situação era caótica. O mundo estava em trevas. Será que tem diferença dos nossos dias? Será que a palavra de Jesus que diz que o mundo jaz no maligno já caiu por terra? Mas eu tenho todo dia recebido uma palavra, irmão, e eu não abro mão dela. E essa palavra que eu tenho recebido, ela me diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu tenho encontrado forças. Quando exércitos se levantam contra mim, eu lembro de Eliseu. Quando os profetas de Baal se levantam contra mim, eu lembro de Elias. Quando os reinos da terra se levantam contra mim, eu lembro que a igreja tem portais intransponíveis. Eu não aceito pensar em fracasso. Eu não aceito me entregar. Eu não aceito dobrar os joelhos diante de Baal. Eu não aceito beijar as suas batinas. Eu não admito derrota, nem que eu caia prostrado. Dentro de mim eu sou sempre vencedor. Nem que eu tiver que ir me arrastando, mas a minha confissão será sempre de vitória pelo poder do sangue de Cristo. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim uma flecha para acertar o alvo que o Senhor quer. Tu precisas acertar muitos alvos, Deus. Faz de mim flecha da tua aljava, Deus. Porque eles estão em ninhos, ó Deus, aparentemente intocáveis. Se os teus obreiros não tivessem voltado atrás, Senhor, hoje tu terias uma flecha para cada um. Mas, Senhor, tu és poderoso. Usa-me para um, descrava e pega outro quantas vezes tu quiseres. Senhor Deus vive e poderoso, santo e majestoso. Não há Deus como o Senhor. Irmão, proclama a soberania e o poder de Deus. Começa uma oração proclamando a soberania e o poder de Deus. Porque este poder vai se manifestar na tua vida para banir todos os teus temores. Para te direcionar por caminhos onde você veja que só o Senhor é Deus. Pode o mar tentar te oprimir, ele não vai conseguir. O mar só fechará para tragar os inimigos, mas não você. Deus vive poderoso. Proclamamos a tua soberania neste lugar. Olha, Deus, não estamos escondidos numa caverna. Estamos aqui de portas abertas, e tu és testemunha de que a palavra que o Senhor nos tem dado, ó Deus, ainda que somos fracos, não negamos o teu nome,
não negamos a tua palavra, ó Deus. Senhor, tu és testemunha de que a tua palavra tem chegado a nós e nós temos transmitido. Ela tem sido gravada em CDs, em DVDs. Ela tem sido espalhada e nós não queremos saber aonde elas vão chegar. Interessa que o Senhor nos usou para proclamá-la. Não interessa se amanhã vão aparecer aqui para nos intimidar com as armas. Não interessa se aqui, ó Deus, amanhã tanques vão estar diante das nossas portas. Não interessa se homens armados vão tentar nos afrontar. Interessa que nós vamos vê-los cair por terra, Deus. Senhor, libera os teus cavalos no meio da tua congregação. Ó Deus, nos deixa ouvir o galopar deles, Senhor. Aleluia, Deus. Nos deixa ouvir mesmo, Deus. Santo, santo, santo. Bendito Deus, tu és testemunha de que não aceitamos nada acima do teu nome. Tu és testemunha. Tu és testemunha que não aceitamos nenhuma palavra acima da tua. Tu és testemunha. Tu tens os olhos como chama de fogo. Tu és testemunha que os nossos joelhos não se dobraram a Baal. Tu és testemunha que os nossos lábios não beijaram a Baal. Tu és testemunha que não temos sentado na mesa de Jezabel. Tu és testemunha. Nós temos te honrado, Deus. Sabemos que também seremos honrados por ti. Deus, arranca das mentes os últimos vestígios, ó Deus. Já não te pedimos mais, ó Deus, que a Satanás venha aos nossos lábios, mas que venha dentro do nosso espírito por completo, Senhor. Dentro de todo o nosso ser, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, glorifica o teu nome santo, porque fora de ti não há Deus, fora de ti não há salvação, Senhor. Deus vive poderoso, reina em nosso meio, porque nós temos proclamado o teu reinado. Reina em nosso meio, Deus, porque nós temos proclamado o teu reinado. Somos dignos de que tu reines em nosso meio, porque a nossa palavra tem sido sim, sim, não, não. Aleluia. Com confiança ousamos te dizer: reina em nosso meio. Joga os inimigos caídos, prostrados diante dos nossos pés, Senhor. Joga! Porque nós temos confiado nas armas que vêm do alto. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos feito menção do teu nome. Deus, temos vivido o nosso dia a dia como se nada tivesse acontecido, porque sabemos em quem temos crido. Por isso tu nos honrarás, Deus, e mostrará a diferença do que serve e do que não serve, Deus.